A Segunda Guerra Mundial ocorreu em 1º de setembro de 1939 e terminou em 8 de maio de 1945, mas no Pacífico somente em 2 de setembro desse mesmo ano. As operações militares envolveram 72 países, entre os quais estão Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética, combatendo a Alemanha, Itália e Japão. A contenda deixou cerca de 45 milhões de mortos, 35 milhões de feridos e 3 milhões de desaparecidos. Calcula-se que o custo total chegou em 1 trilhão e 385 milhões de dólares. O conflito todo pode ser dividido em 3 fases: as vitórias do eixo entre 1939 e 1941, o equilíbrio das forças em 1941 e 1943 e a vitória dos aliados entre 1943 e 1945. O cenário da Segunda Guerra Mundial chegou a mudar no final de 1942, quando os aliados passam a ter êxito contra os ataques do eixo. A partir da capitulação da Itália, a Segunda Guerra Mundial entrou na terceira fase, que termina com a rendição do Japão em setembro de 1945. A cidadania no contexto da Segunda Guerra foi algo muito complicado. Foi um período insano, de muito pânico, e o principal sentimento em todos, o medo. O medo de lutar, o medo de permanecer em casa, onde é um lugar que deveria haver paz. O medo que fizeram demasiados números de pessoas fugirem e perderem sua cidadania, se perderem, até chegar ao ponto onde já não sabiam mais a sua própria identidade. Um dos principais grupos mais afetados pela falta de cidadania foram os judeus. Entrando na sociedade alemã, onde quem governava era Adolf Hitler, o próprio, em setembro de 1935, ordenou que houvesse as Leis de Nuremberg. Ao todo, as Leis de Nuremberg eram um conjunto de 3 leis, que foram aprovadas no mesmo dia e ampliavam o aparato de perseguição contra os judeus na Alemanha. Por meio dessas leis, oficializou-se a exclusão dos judeus daquela sociedade, uma vez que os judeus perderam o direito à cidadania. Mas afinal, o que é cidadania? Cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em um Estado. Os direitos e deveres do cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o direito do cidadão implica necessariamente numa obrigação de outro cidadão. Conjunto de direitos, meios, recursos e práticas que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Os movimentos sociais, uma coisa de extrema importância para muitos, se não todos, os membros de uma sociedade. Uma luta simples ou uma luta constante para mudanças. Mudanças que trará mais conforto para as pessoas. Mudanças que farão elas se sentirem mais aceitas na sociedade. No contexto, logo após a Segunda Guerra Mundial, o mundo começou a experimentar um novo tipo de conflito, a Guerra Fria, que durou entre 1947 e 1991, onde ocorreu a divisão entre os Estados Unidos e a União Soviética. Na década de 1960 surgiram movimentos de contracultura, que é um movimento de questionamento e negação da cultura vigente que visa quebrar tabus e contrair normas e padrões culturais que dominam uma determinada sociedade, como os movimentos hippie e os movimentos estudantis. No ano de 1968 foi o início de uma onda mobilizadora até então inédita na história contemporânea. Nascem os chamados novos movimentos sociais, que iriam se desenvolver nas próximas décadas, como os movimentos ecologistas, feministas e de direitos humanos. Mas afinal, o que é movimentos sociais? Os movimentos sociais são um grupo de pessoas que lutam por uma causa ou um objetivo. Dentro dos movimentos sociais, podemos diferenciar 2 tipos: o movimento conjural e estrutural. Os movimentos sociais podem também ser de transformação ou de conservação. O movimento social pode aparecer tanto para transformar algum aspecto social, quanto para conservar algum aspecto social. Também entenda que, dependente do movimento, ele sempre irá contemplar uma pauta, um objetivo que ele defenda, senão, ele não é considerado um movimento social. Intolerância religiosa é um termo aplicado em situações em que não existe respeito e nem vontade de reconhecer a crença ou religião de outros indivíduos. É um acontecimento muito comum durante a história da humanidade e a maioria dos grupos já sofreu com ela em algum momento. O auge da perseguição religiosa aconteceu durante o século XX, quando os nazistas perseguiram milhões de judeus e outras etnias indesejadas pelo regime. Essa perseguição em massa, usualmente conhecida por Holocausto, vitimou ainda muitos milhares, não apenas devido à sua raça, mas especificamente em retaliação contra seus ideais religiosos. Os nazistas criaram campos de extermínio para que os assassinatos em massa fossem mais eficazes, diferentemente dos campos de concentração, que serviam principalmente como centros de detenção e de trabalho forçado. Os campos de extermínio eram quase que exclusivamente fábricas de morte. As SS e polícia alemã assassinaram cerca de 2.700.000 judeus dos campos de extermínio, seja utilizando o método de asfixia criado pela emissão de gases ou por fuzilamento.
Outro exemplo de perseguição religiosa na idade contemporânea foi a perseguição por parte da antiga União Soviética, que perseguiu vários grupos religiosos, pois era um estado de jurisdição ateísta. O que é um Estado democrático? É um Estado constitucional onde a soberania é fundamental. Além de ser um sistema de garantia dos direitos humanos, é marcado pela separação dos poderes estatais, a fim de que o legislativo, executivo e judiciário não se desarmonizem e comprometam a soberania popular. Governo nazista. Foi um governo onde Hitler comandava e era totalitarista, fascista, onde possuía princípios como anti-bolchevismo, antiliberalismo, antissemitismo, militarismo, exaltação da guerra, entre outros. Hitler controlava quase todos os aspectos de vida. Tinha noções de disciplina rígida e a formação de grupos paramilitares. Temos como base de um Estado democrático um Estado onde há o respeito pelos direitos humanos e pelas garantias fundamentais, através do estabelecimento de uma proteção jurídica. Um tópico que não ocorreu na Segunda Guerra, onde foi uma época de total desespero, onde era um governo comandado por apenas uma pessoa. Os esportes são usados como recurso para a propaganda política há muitos anos. E com o esporte moderno não mudou muita coisa. Eventos muito conhecidos como as Olimpíadas e a Copa do Mundo são frequentemente usados como propaganda política até hoje. Por exemplo, a segunda partida da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 passou na emissora TV Brasil. A transmissão da vitória do Brasil sobre o Peru por 4-1 teve propaganda do governo até abraço ao presidente Jair Bolsonaro, que vive numa disputa com a emissora TV Globo. Mas isso não é de hoje, pois quando Getúlio Vargas estava na presidência, ele já via no futebol um potencial de construção da sua imagem de um país forte, também da qual serviria para exaltar seu próprio regime totalitário, já que o futebol era uma modalidade que estava crescendo no Brasil. E ao longo da história, temos a Copa do Mundo de 1934 e 1938, vencidas por uma Itália fascista. Olimpíadas de 1936, em Berlim, no alto do regime nazista. Copa do Mundo de 1970, vencida pelo Brasil em plena ditadura militar. E a Copa de 2014, que serviu de alavanca para a popularidade de personagens políticos no Brasil.